Boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Luciana e vamos começar mais uma aula de história hoje. E a nossa aula hoje tem um tema um pouco diferente do que o habitual. Nós vamos falar sobre as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós vamos falar de duas específicas que está relacionado com está interligado com o assunto das aulas anteriores. Nós estamos falando sobre economia e estamos falando sobre setores econômicos. Lembram disso? Né? É importante que vocês entendam que na nossa atualidade, no contexto em que nós vivemos hoje, é de extrema importância que haja o desenvolvimento, que haja o progresso, que haja a melhora da qualidade de vida das pessoas. Entretanto, isso não pode ocorrer se não houver, né, um comprometimento com o desenvolvimento sustentável, com a sustentabilidade, né, com o meio ambiente e com o nosso planeta. Ok? Alguém já ouviu falar em ODS por aqui? Ou ODM? Não? Parece ordem de serviço, né? ODS é ordem de serviço. Professora, larga de ser palhacinha. Vamos lá? Eu vou tentar também. Vou fazer a apresentação aqui para vocês. Cadê a minha pantalla? Compartilhar. Vamos lá. Vamos começar do começo. Né? Vamos começar do começo. Vou falar um pouquinho das agendas, né? Das agendas mundiais voltadas para o desenvolvimento sustentável, que tem como finalidade proteger o meio ambiente, né? E ao mesmo tempo desenvolver de maneira adequada a vida, né, dos seres humanos. Primeiro, essa preocupação, né, com o ecossistema que nós vivemos, com a ecologia, não é uma preocupação atual. Já em meados do século XX, alguns países têm se unido, têm se alinhado na tentativa de defender, né, o meio ambiente e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento. Quando nós falamos de ecologistas, quando nós falamos de Greenpeace, de protetores do meio ambiente, etc., ninguém defende o não desenvolvimento econômico, mas sim o desenvolvimento em harmonia com a sustentabilidade, com a natureza. Porque se a natureza entra em colapso, como é que nós vamos ter vida? Né? Como é que nós vamos usufruir desse progresso, dessa riqueza produzida pelos setores econômicos? Então, essa é uma grande defesa, né, que os ambientalistas colocam em pauta. Não, não é ser contra ao desenvolvimento, e sim atrelar o desenvolvimento econômico, mas com responsabilidade. Né? Nós avançamos tanto na tecnologia, e por que não usarmos tecnologias limpas, né? Ao invés de usar a mais barata? Porque daqui a um tempo, quando a gente pensa em custo-benefício, as energias mais limpas, né? Ou as construções sustentáveis, enfim, tudo que repensa o uso os usos dos recursos, né? E a produção de poluentes, são mais custosos, têm um custo elevado. Porém, quando a gente pensa no benefício a longo prazo, nós vamos perceber que esse é a saída. Olha que bonito, hein? Então, o tema é ação contra a mudança global do clima. Né? Vocês têm percebido isso? Vocês notaram algo na questão climática nos últimos tempos? Estamos em agosto. Estamos em agosto. Né? Estamos no inverno brasileiro. Pero o que acontece? O que tem acontecido nesse inverno? Falta de chuva, falta de chuva.
tá calor, é setembro. Setembro é inverno, amor, ainda. Quando a gente vai comemorar a primavera, dia 22 de setembro, será primavera. Ó, primavera, eu lembro dos desenhos do Pica-Pau, e que na primavera os animais estavam in love. Né? Os animais estão. Todo mundo estava in love. Quando chega a primavera, todo mundo fica apaixonado, as flores surgem, a natureza começa a mostrar toda a sua beleza e exuberância, né? E as espécies animais entram num processo de lance amoroso. Ai, que lindo, gente, que romântico, ó. Bateu no coração de todo mundo. Ai, eu tô in love, será? Claro que não, que eu sou. Não me dou a essas coisas. Eu sou. A camarada Luciana não se distrai com essas coisas. Mas vamos lá. Olha eu entregando aqui a posição. Tá certo? Então vamos falar sobre isso. Então nós estamos na primavera, né? E a gente tem. Porque assim, é, que eu me recorde, quando eu era criança, lá nos idos dos anos 90, da década do século 20, dos anos 90 do século 20, olha, meu Deus, mulher bicentenária. Eu me recordo do seguinte: o inverno era frio, de verdade, as estações climáticas eram bem definidas. E normalmente o inverno não é chuvoso, porque para que tenha chuva a gente precisa dessa questão da evaporação da evaporação das gotículas de água e etc. Precisa do calor. Entretanto, no caso específico do estado de São Paulo e da região sul e sudeste do Brasil, nós somos beneficiados pelos rios flutuantes da Amazônia, né, e as correntes climáticas, né, os ventos que trazem essas nuvens de chuva para a região sudeste. E aí essas nuvens vão vir com vapor quente, né, com as partículas de água, né, com uma temperatura mais elevada, encontram as atmosferas mais frias do sudeste e do sul, e aí ocasionam as chuvas. Isso é o que eu aprendi. Tá? Pode ter algum erro, mas o princípio é esse. Porém, né, nós tivemos ações no ano passado, e ainda estamos tendo esse ano, de alguns indivíduos que não devem ter cérebro, que tocam fogo nas matas aí e que depois é difícil de controlar. Sem árvore, não tem chuva, tá? Sem chuva, não tem pasto. Sem água, não tem gado. Sem gado, não tem indústria, né? A indústria pecuária, desculpa, a indústria não, né, a atividade pecuária ela vai ser prejudicada. Então a gente tem que ter a harmonia. Percebem? Uma coisa está interligada no outro. A questão das queimadas, ela vai influenciar nessa parte aqui, ó. Vai mudar o clima, né? Porque se nós não temos árvores, né, as árvores, como falamos, nós vamos ter um aquecimento. Lembrando que os combustíveis fósseis aí, ó, sempre chega um para aula de manhã. Então, se nós temos nós não temos as árvores, nós vamos ter menos umidade. A queimada, né, dessas áreas, elas vão produzir, né, CO2, né, porque o CO2? CO2 não. Vão produzir fumaça, né, também que vão interferir na questão da camada, né, de ozônio. Né? E o desodorante que vocês usam aí é aerosol também. Ah, meu Deus, vou ter que trocar. Vamos lá. Então, como eu disse para vocês, né, desde os meados do século XX, né, aí depois de todos os processos, nós vamos ter algumas reuniões entre as cúpulas mundiais, né, entre as cúpulas mundiais, não, entre as lideranças mundiais, vamos começar com as lideranças mundiais, que vão começar a se reunir para pensar, né, nessa questão na questão ambiental.
E lá, desde a década, do final da década de 50, né, meados de 60, e vai evoluindo, 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 e vamos chegar, né, à Eco de 92, né, que eu lembro que foi um evento muito bonito, Rio 92, foi aqui no Brasil, né, então a cúpula mundial se reuniu aqui para discutir as diretrizes, né, que as nações iriam tomar para melhorar ou impedir o que está acontecendo hoje, mas ou seja, as ações lá, algumas ações, alguns compromissos da Eco 92 foram sim, né, cumpridos, mas só 2 signatários não cumpriram, 2 países não cumpriram, tá? Não cumpriram as metas. Depois eu quero ver se vocês adivinham quais são esses países que não cumpriram com o combinado, tá? E aí, a partir daí, né, vários encontros vêm acontecendo, né? Tem o Fórum Mundial, Fórum Social Mundial que acontece sempre. Então, várias discussões estão sendo acontecem constantemente com a tentativa de impedir o colapso do nosso planeta, tá bom? Então, vamos falar dos ODS. Tudo bem, pessoal? Tá aí? Normal? Legal? Beleza? Christian, buenas tardes. Como tem passado? Como estás? Esses são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Foram elaborados também pela cúpula da ONU, né? Pelos países que compõem os signatários e os que são os países convidados para que estão ali dentro do processo todo. Gente, meu Deus do céu. Perdi meu celular. Desculpa. Aí, que vergonha. Tocou e eu não sei onde tá. Então, os 17 Objetivos Sustentáveis foram. As ODS foram elaboradas pela cúpula da ONU, né? E os países signatários que elaboraram, porque tem os países que não são signatários, eles participam, estão ali, mas eles não podem fazer muita coisa, tá bom? Então vamos lá. Esses são os 17, né? Aqui os 17 objetivos, né? Que o primeiro é a erradicação da pobreza, o segundo, fome e agricultura sustentável, né? Erradicar a fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento básico, energia sustentável e limpa, trabalho decente, crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produções responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, que é a justiça restaurativa, né? A gente entra nessa parte aí, parcerias e meios de implementação. Então, esses são os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, tá? É muito interessante, é importante que a gente leia para ver quais são os compromissos e para que a gente entenda aí se estamos em compasso ou em descompasso com esses 17 objetivos. O Brasil faz parte dos países signatários e se comprometeu a alcançar essas metas aqui, tá? Os objetivos sustentáveis, eles foram assinados em 2013, tá bom? Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Esses 2 tópicos aqui, ó, erradicação de pobreza e erradicação da fome, né, perante o contexto atual que estamos vivenciando da pandemia do novo coronavírus, a coisa retrocedeu, ok? Porém, vão ficar tristes não, que com certeza nós vamos conseguir, né, de uma forma. Se a gente não aprender agora com essa pandemia, galera, vem pro Arraial do Cabo ficar comigo aqui que nós aprendemos. A gente aprende assim, a humanidade vai aprender, com certeza. Tem muita gente boa aí que defende. Tem uma turma aí
do contrário, do contra, mas deixa eles para lá. O tema da nossa aula é o objetivo 13 e vamos falar também do objetivo com o qual ele está relacionado, porque se vocês pararem para analisar, esses 17 objetivos, um está interligado com o outro, tá? Então, assim, na medida em que eu tenho água potável e saneamento, eu estou tratando desse objetivo aqui do 14 também, que é a vida na água, né? É um exemplo, ok? Se eu reduzo as desigualdades, eu estou promovendo, cadê o bem-estar, né? Saúde e bem-estar. Eu posso estar interligado com a erradicação de pobreza, né? Fome zero. Posso estar falando de instituições eficazes, de trabalho. Então, uma está interligada à outra, ok? Tudo bem? Alguém gostaria de fazer a leitura para nós outros? Gente, não precisa brigar, viu? Não precisa brigar. Nossa, é bom barato. Aqui ninguém quer ler, né, gente? Ai. De repente a professora tá com a dor de garganta, a professora tá com o nariz entupido. Gente, são truques, técnicas, estratégias para que eu pare o vídeo para eu poder me restabelecer aqui, entende? A professora sofre também com as mudanças climáticas, né? Eu tenho doenças respiratórias, eu sou uma mulher sensível e por isso sofro com essa alteração, né, do clima, porque eu não era assim, né? Meus amigos, quem me conhece de longa data aí, desde a época do Guaraná com rolha, sabem que eu não era assim. Mas por conta, né, das mudanças climáticas e das constantes queimadas que tem na nossa região, né, porque quando eu vivi em São Paulo tinha questão da poluição, ok, mas as queimadas me fazem muito mais. Do tempo que eu mudei para Suzano, né, mudou muito. E eu falo, tô mencionando essa questão particular, mas é só para que vocês percebam, né, que, lógico, eu já tinha problemas respiratórios, eu já nasci com essa genética aí, né, povão sensível, né, pessoa do povo, mas eu sempre falo para vocês, e isso comprova que eu sou transeconômica, né, nasci rica, um corpo, né, um corpo desprivilegiado economicamente. Belíssimo, por sinal, não pode deixar a peteca cair. Mas é uma coisa que eu percebo, né? Eu não tinha tantos problemas respiratórios, né? Eu tinha, é característico do inverno o período menos úmido, porém eu não era, ficava assim não, gente, não ficava assim não. Eu até cantava, tinha até uma banda de heavy metal, olha só, como é que eu faço isso? Né? Vamos lá, Brasil. É isso aí, queimada, mudança climática. Tudo isso afeta não só a questão do calor, isso aqui afeta a nossa saúde. E eu sou um exemplo vivo disso. Eu sou uma lenda do rock, olha aí. Né? Eu cantava, parei porque não ajuda. Pode ser que sim, pode. Eu acredito que se as questões, se o clima fosse mais úmido, enfim, como muitos outros que sofrem de doenças respiratórias, estariam melhor. E como a gente sofre quando tem queimada, né? Agora mesmo, eu tive que fechar a janela aqui porque o patrocinador da queimada. Eu queria sair lá fora agora para mostrar para vocês a geografia viva, mostrar que tá rolando uma queimada ali fora agora. Né, o pessoal está queimando lixo. E aqui em frente da minha casa, tudo bem que eu não moro no. O pessoal, quando imagina, tá achando que eu estou morando nessa reserva florestal aqui atrás. Não, não tô, não. Não é essa reserva florestal aqui, não. Né? Que agora eu estou no Arraial do Cabo. Mas quando eu estou em casa, eu moro num bairro simples aqui da região, e aqui de Suzano. E o que que acontece? A minha vizinhança, eles acham que vão resolver o problema queimando as coisas, né? O problema do lixo, queimando o lixo. Eles não sabem que existe uma questão de coleta. É complicado, não vou entrar nesse inteirinho. Mas sabe qual que é o perigo? Porque aqui era resquício de Mata Atlântica. Aqui, essa região que eu vivo,
é uma região que ainda tem resquícios, pequenos, pequenos oásis de Mata Atlântica. E há um tempo atrás a gente sofreu aí uma invasão dos sem-tetos, nada contra, né, de uma galerinha aqui aqui estavam construindo aquela a faculdade que tem aqui perto da Mogi das Cruzes, aqui, uma avenida, tá, gente, aqui que tem em Suzano, né? E o Instituto Federal. Estavam construindo ali, aí fez aquele vucu-vucu, coloca a gente para fora, que tinha invadido o território da União e coisa e tal. E aí essa galera me invadia aqui. E eles desmataram, vocês não têm noção que eles fizeram. Tinha bichinho, tinha gambá, tinha cobra, e bichinho silvestre, sabe? Aqui na frente, macaquinhos e tudo. E aí, meu, desmataram. Desmataram. Foi uma coisa horrível, gente, horrível. Vocês imaginam, né? Como eu fiquei mal. E tô tentando ir. Né, tem uma galera que já conseguiu colocar a árvore de volta, estamos fazendo uma revitalização. Aí tem a outra galera que gosta de jogar lixo, entulho. Enfim, é um problema social, por isso que eu falo, um ponto de cada objetivo desse tem que estar relacionado com o outro. Porque como que eu vou falar de sustentabilidade se as pessoas não têm educação, né? Porque é por isso que a gente tem que parar na escola e falar sobre isso, né? Que o tempo todo, né? Porque o camarada ele acha que não vai impactar jogar lixo, entulho, isso e aquilo, numa área que era para ser uma área, né, verde. Eu tô tentando, quem sabe eu consigo. Mas é uma luta, viu? É uma luta. Por isso que eu dou aula, né? Porque aí eu dou aula e as pessoas vão aprendendo. Se fossem meus alunos, eles estavam tudo com nota baixa aqui, que eu ia ficar chateada. Tá? Então, quando a gente fala desses objetivos, a gente está falando da nossa vida. A gente está falando não são coisas estanques, não são coisas que estão além do nosso alcance. Isso faz parte do nosso dia a dia. E a importância do cumprimento dessas ações, do cumprimento desses objetivos, vai impactar positivamente na nossa vida. Então, se essas ações forem não é só o presidente da República, ou o chanceler, ou o ministro do Meio Ambiente, né, porque isso aqui estava no governo anterior, ao atual, né, não cabe só a eles, isso é um compromisso de nós todos. É importante, por isso que a gente tem que conhecer, tá bem? Então, o objetivo 13, ele fala sobre a ação contra a mudança global de clima. Então, nós todos somos responsáveis por isso. O nosso consumo, as nossas atitudes, né? Que às vezes a pessoa fala, você vai botar um foguinho no lixo, não vai fazer mal para ninguém, faz. É porque já pensaram quantas pessoas fazem isso? Colocam o lixo, toca fogo no lixo? Né? Isso é uma prática de países em desenvolvimento, né? Países que ainda, né, flertam com a miséria e com a falta de saneamento, a falta de coleta seletiva e etc. Né? Ele tem essas práticas. E depois o problema, gente, o meu grande medo com relação a isso é que se tornem queimados igual aconteceu agora no parque, lá no Parque Estadual, no começo do mês, no final do mês de agosto, aqui em São Paulo, que se tornem queimadas de grandes proporções, porque aí depois não tem o que fazer, né? Tá. Ação contra a mudança global do clima tem como objetivo tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. A mudança do clima é um evento transnacional. O que quer dizer isso? Alguém se arrisca? Gente, vocês estão aí? Ai, que solidão. Baby, I love you so. I want you to know. Olha só. Please don't go. Tem alguém aí? Isso não é uma questão de uma nação específica, é de todos, né? Transnacional é que rompe as fronteiras nacionais, as, cujos impactos estão desregulando
economias nacionais e afetando pessoas em todos os lugares, principalmente aquelas em situação de maior vulnerabilidade, nos países de desenvolvimento, foi o que eu falei, né? Sem a ação imediata, frente à mudança do clima, a temperatura terrestre será projetada para aumentar mais de 3 graus centígrados Celsius até o final do século XXI. Uma das metas para esse objetivo é mobilizar 100 milhões de dólares por ano até 2020. Né? Será que a gente cumpriu a meta? Para ajudar os países em desenvolvimento no plano de mitigação de desastres relacionados ao clima. O estabelecimento da ODS 13 apenas para lidar com a questão do clima é encarado como estratégico para a mobilização de atores capazes de promover as mudanças necessárias para impedir estas projeções de se tornarem realidade. Ou seja, né? Então, qual é o... É assim, vamos pensar, os países desenvolvidos, vamos pensar em núcleos de desenvolvimento, alguém pode me dizer assim, tipo, quem são os maiores investidores dessa, de grana assim, uh, os maiores incentivadores, né, da proteção climática no mundo? Alguém chuta? Estou falando de países, regiões, blocos. Vamos ver se o mar de Arraial do Cabo. França, that's okay. A França está em que contexto, gata? Está em que região do planeta? Ah, é porque os franceses são lindos. Ah, beijo, França. Eu vou voltar, hein? Em breve. Não, não é só por isso. Europa, lógico. Ai, gente, eu amo a Europa. Gente, tipo, fantástico. Eu quero desbravar a Europa. Eu quero ir para a Alemanha, conhecer a Alemanha. Que a Alemanha diz que é fantástica. Né? Quero conhecer o mundo, né? Melhor, melhor me expressando, assim. Quero conhecer, cara, ir lá para a terra do Papai Noel, fazer umas viagens assim. Então, bora? Quem vai comigo? Vamos engordar o porquinho aí pra gente colocar uma bota e uma mochila e sair andando pelo mundo. Sem luxo, hein, gente? Sem luxo. Sem luxo, comendo pão com pão velho com queijo, a gente chega em qualquer lugar. Mas vamos lá. É, filha, você pensa o quê? Tipo, não dá pra ficar no hotel 5 estrelas comendo. Ai, que... Gente, esses alunos tudo baixo astral. Que isso? Vamos elevar nosso amor próprio. A gente pode. We can. Vamos lá. Uhul! Nós podemos. Nós podemos sim, ué. Vamos de jogada, não é? Gente, quando eu começo a conversar com pessoas, e, por exemplo, no curso de espanhol, eu conheci uma mulher, né? A gente fala garota. Porque eu sou garota do Rio, quase uma Anitta. Olha aí, Anitta. Olha aí, a garota do Rio. Quem diria será que a professora da Anitta imaginaria que a Anitta hoje seria, tipo, garota do Rio? A estampa da garota do Rio? Cuidado, né? Adoro a Anitta, polêmica. Não é verdade? Então nós podemos, tudo depende das oportunidades que surgem. Então essa moça que eu conheci, ela pertencia ao grupo de escoteiros e teve uma convenção na Suíça dos escoteiros. Ela foi para lá, depois ela tá, se ela vê, né? Um beijo para ela. E eu tenho, né, vários. Vocês sabem que eu conheço pessoas. Eu acho que um dos meus talentos assim é conhecer pessoas, né? Todo lugar que eu vou, assim, eu conheço gente incrível, com histórias incríveis. Então foi uma oportunidade. Tem gente que o pessoal da juventude católica às vezes tem as oportunidades de viajar pela igreja, conhecer o mundo, né? Então o que falta, né? Não é o dinheiro. O que falta é você estar no lugar certo, estar antenado e aproveitar todas as oportunidades que te parecem. O governo do estado de São Paulo,
há uns anos atrás, para quem fazia CEL e fazia o curso de espanhol, eles estavam com uma parceria. E os alunos tinham um concurso e alguns alunos foram para a Espanha, os alunos da rede. Então, tudo é uma questão de aproveitar as oportunidades que te aparecem, né? E aí a gente pode fazer qualquer coisa, né? E nada aqui, com persistência, com planejamento, persistência, garra, foco, né? E constantes revisões avaliações do seu plano, que você não possa chegar e conquistar, né? Agora só não dá para ter pressa e querer conquistar tudo agora na adolescência, né? Não dá, que aí só se a gente fosse rico. Mas vamos lá, tá? A Europa, ela tem um interesse, eu acredito, porque assim, vamos pensar na geografia da Europa, tá? Vamos pensar já antes do processo de industrialização. A Europa tem umas é uma região muito heterogênea no sentido da questão da produção de alimentos, tá? Porque nós vamos ter assim, primeiro que nós vamos ter uma variação climática, nós vamos ter uma variação de relevo e o solo nem sempre vai ser propício. Oh my gosh, que é isso? Ai, eu não consigo ler, gente. Não, nem toda a área da Europa já era, antes do processo de industrialização, era assim, propícia para uma agricultura de grande escala. Tá? Eu acredito que isso eu estou falando desde lá de Roma, desde Grécia Antiga, né, que eles já migravam procurando regiões, né, invadiam territórios por conta da questão da produção de alimentos, da produção de agropecuária, né? Tem um problema sério, não tem tanto, tem rios famosos pelo mundo, né? O Rio Sena, o Tâmisa, os rios espanhóis e tal, mas gente, não tem água. Então, os recursos naturais lá pela sua própria natureza, né? Sua própria constituição, já é difícil, né? Já tinha uma escassez, assim, né? Uh, com o processo da industrialização, eles acabaram com tudo que eles tinham, tá? E tem hoje uma hiperconscientização, um trabalho fantástico de conscientização para preservação, né? Eu vivenciei uma experiência, eu não esqueço disso, né? Não estou querendo me exibir nem nada, mas eu me lembro que quando eu cheguei na Espanha, quando eu, che- quando eu cheguei na Espanha, quando eu cheguei na França, verão, quase 40 graus batendo, o verão de lá é de 40 não, 40 faz no litoral espanhol. Mas assim, quente pra caramba. Muito quente. Tipo, aqui 32, 34 e tal. E o primeiro banho eu estranhei. Gente, não tem água igual a nossa. A água tem gosto. Não tem, primeiro que não tem esse tratamento de água que a gente tem aqui. A água tem um sabor diferente. E eu comecei a entender algumas coisas. E todos os lugares tem assim uma coisa. A água, tipo, preserve a água. Ok, eu percebi que o corpo fica esquisito, a nossa pele aqui fica esquisita, as dinâmicas das limpezas, né? Tipo para tomar banho, a água para descarga, para lavar louça, tudo é diferente. Não é igual a gente que abre a torneira e vai, né? Lavando a louça. Não, é outra dinâmica. E aí, beleza. Quando cheguei na Espanha, aí a coisa foi mesmo um choque, assim, todo lugar que tinha uma torneira ou alguma coisa tinha uma placa. A água é um bem precioso, preserve. Assim, ok. E eu pude fazer uma viagem, né, e fui saindo por aí. E o que me cortou o coração, gente, é passar por cima de pontes e não ter rio. Não ter mais rio. Sabe o que é isso? Não ter rio. E não é ponte. Tipo, aquelas
pirambeira que a gente está acostumado. Não, é rio mesmo, é ponte, pá, larga, sabe? Tipo, leito de rio largo. Rio, tô falando riacho, tô falando rio. Isso me cortou o coração. Então vejam, e aí estava escutando uma rádio, né, espanhola, que estava falando sobre a questão da educação, que eles fizeram uma pesquisa, né, uma pesquisa da ONU com os jovens da Europa, com os adolescentes, crianças e adolescentes da Europa e as crianças e adolescentes da América. Qual era a preocupação que eles tinham? E as crianças europeias, a, a, a preocupação deles é na preservação dos recursos naturais e na preservação do meio ambiente. É a maior preocupação deles. This is really. É verdade. É sério, é realidade isso. Não estou brincando. E aqui na América, os valores estão relacionados com o consumo, né? E mesmo nos Estados Unidos, mesmo na América do Norte, que também os recursos não são lá essas coisas. Percebem? A, a, professora, porque eles são evoluídos? Não, não é porque eles são evoluídos, porque eles não têm. Porque precisou perder tudo, né, ter toda essa degradação para agora começar o processo. Então, por isso que eles defendem arduamente, né, são os maiores defensores da França, né, tem muitos ecologistas, né, como todo, pensando nisso, porque, meu, tipo assim, eles não têm mais onde plantar, não tem espaço para revitalizar. Vai fazer onde? Então tem que preservar o que tem, porque eles sabem, tipo, olha, se a gente, tipo, se a América, se o Brasil queimar tudo, como é que vai fazer? Se os países que ainda têm florestas, né, queimarem tudo, como é que vai fazer? Não vai ter vida. Nós estamos vendo o que está acontecendo com a vida, com os outros animais, né? Não tem vida. Beleza? Então eles são um dos grandes fomentadores com relação a isso. Os Estados Unidos, depende, tá bom? Bom, depois dos Estados Unidos a gente vai falar, isso vai ficar assunto para outra aula, hein? Isso vai dar pano para manga, não dá? Esse assunto é muito louco. Então, desculpa, eu não quis, eu falei desse exemplo, porque, tipo assim, eu vivi isso. Então, eu não tô falando de tipo, não é demagogia. Eu acho que é legal a gente compartilhar essas coisas. No Chile também, né? O professor Bruninho aí, depois vocês perguntem para ele, quem tá assistindo, pergunta se no Chile não tinha várias plaquinhas assim, tipo, sobre a água, alertando sobre a água. Né? E como são os rios chilenos? Pergunta para o professor Bruno, aquele rio principal lá de Santiago, como que estava? Estava parecendo um ribeirinho aí, a Piramberia que eu falei para vocês. Isso é um rio central da cidade. Então, o Chile está aqui do lado, né? A gente precisa ir muito longe. E a questão da, gente, para beber, se você não comprar, você não bebe água. Olha que louco, né? Então, vocês, né? Vamos começar a refletir sobre isso. Então, assim, existe. Porque, por exemplo, o Brasil não tem grana, né? Temos, mas não, infelizmente, por conta da má distribuição da renda, para investir. Mas a gente tem força de vontade. Eu acho que com força de vontade, eu tô falando, não é só o Brasil, tá? Mas vou falar do nosso caso. Não é só força de vontade, né? A gente está recebendo ajuda, a gente tem que ter vontade política, né? Boa vontade política e boa vontade de todo mundo, né? A gente tem que pensar nisso. Porque ainda, gente, tem pessoas, pleno século XX, que jogam lixo na rua. Pelo amor de Deus. A ODS 13 está relacionada com a ODMS 7, tá? A gente vai conhecer. Vamos falar sobre as metas, tá? Do objetivo 13. Alguém pode ler? Vamos lá, gente, se anima, que eu preciso. Nossa, gente, pelo amor de Deus, o que é isso?
Tomaram um leitinho de vocês? Tomaram café? Por isso que eu tomo café, para ficar ligada. Promover mecanismos para a criação de capacidades para o planejamento relacionado à mudança do clima e à gestão eficazes dos países menos desenvolvidos, inclusive com foco nas mulheres, jovens, comunidades locais e marginalizadas. Tá? Não é só investir em ações políticas, né? Não é só investir em organizações. A ideia é focar em quem? Nos indivíduos, certo? É fomentar isso, é semear essa ação na cabeça dos indivíduos. Não adianta eu dar dinheiro só para o governo. Eu tenho que criar estratégias que atinjam esses públicos. As mulheres, porque são mais flexíveis para a questão do novo, e sempre as mulheres estão relacionadas, né, desde lá da descoberta, do desenvolvimento da agricultura pela mulher e toda a sua ligação com a natureza, não menosprezando os homens, mas as mulheres têm uma visão, têm uma sensibilidade maior. Algumas, porque tem umas aí que ficam jogando lixo na rua, que eu vejo, e tá metendo louco, né? Os jovens, porque vocês são os maiores interessados, né? Porque a gente já tá virando no cabo da boa esperança, já tá com as patas na égua, então se a gente morrer, os velhos não adianta, né? Coitado deles. Mentira. Beijo para os idosos, não é isso não, tem muita gente boa. Mas, por que nos jovens? Porque vocês vão, né? Vocês também são mais sensíveis ao novo, e vocês têm essa capacidade, a energia juvenil, ela é capaz de transformar. Né? Não é essa energia desses alunos aqui que não consegue nem ler o tópico aqui para mim. Estou com vergonha de falar da energia juvenil. Estou tudo lesado. Não vou falar. Ai, gente, que isso? Vocês sabem que se eu estivesse na escola eu já tinha dado uns gritos, né? Precisa acordar. Implementar o compromisso assumido pelos países desenvolvidos, partes da Convenção 4 das Nações Unidas sobre mudança de clima, para a meta de mobilizar 100 bilhões até 2020. De todas as fontes, para atender às necessidades dos países em desenvolvimento, no contexto das ações significativas de mitigação e transparência na implementação e operacionalizar plenamente o Fundo Verde para o Clima, por meio da sua capitalização o mais cedo possível. Fazer com que as coisas, né, tipo, entregar o dinheiro e fazer com que esses países consigam se comprometam a empregar o dinheiro de forma direcionada para essa ação né, não ser desviado, né, aquela coisa toda. E para onde? Melhorar a educação, né, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre mitigação global do clima, adaptação, redução do impacto, alerta precoce e a mudança do clima. Então, lembra que eu sempre falei para vocês da questão do consumo. Olha, quando eu comecei a dar aula para vocês, eu já tinha formação na área, né, de educação ambiental, né, nessa questão de sustentabilidade. Sempre falei isso para vocês: apaga a luz, vamos deixar o ventilador desligado. Lembra que eu falava assim: vamos aproveitar a luz solar, não vamos usar isso, né? Para que consumo? Sempre falei isso para vocês, né? E é uma questão que eu vou defender. E a questão da do reflorestamento, entre outras coisas. A gente pode um dia, se vocês quiserem ver, vamos fazer mesmo, é sério mesmo. Se vocês quiserem, vocês podem me ajudar a plantar árvore aqui na frente. Vamos fazer uma redução aí de poluentes. Quem quiser, depois manda no privado, vem me ajudar aqui. Eu preciso. Integrar medidas de mudanças do clima nas políticas, estratégias e planejamentos nacionais. Pessoal, isso está rolando, tá? Isso está rolando. É lento, nós não vemos, mas está rolando, né? Aqui no Brasil existe, no estado de São Paulo, e algumas instituições têm assim, por exemplo, São Paulo Sem Papel, né? Que é uma prática de tentar resolver todas as questões burocráticas e tal pelo meio virtual, né? A redução do impacto, por exemplo,
a redução do consumo de energia, a produção de lixo, o uso de reciclar, de descartáveis, essas coisas todas, dentro das instituições públicas, né, já vem se tornando uma prática. Então tá tendo essa força aí. Sabe por quê? Porque se a gente não bate, os países em desenvolvimento, se eles não cumprirem essas metas, eles não recebem esse fundo e também não recebe os outros fundos que são provenientes do Banco Mundial, de Desenvolvimento Mundial, tá bom? Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países. Gente, por exemplo, vocês viram as ondas de chuva que tiveram lá na Europa? A Alemanha algumas localidades da Alemanha foram devastadas por inundações assim de uma grande magnitude. Nós tivemos desastres aqui, também com chuvas em Santa Catarina. Então, tudo isso, Santa Catarina, que é um lugar que eu amo também, por exemplo, vocês sabiam que logo, logo vai sumir? Né? Por exemplo, a praia de Balneário Camboriú, as praias de Balneário Camboriú, cada vez por conta do aquecimento global e da elevação do nível do mar, o mar está cada vez mais diminuindo a faixa de areia. Os Países Baixos da Europa também têm o risco de sumir por conta disso. Tem lugares do mundo que vão sumir por conta do aquecimento global, que consequentemente ocasiona o degelo dos polos, e isso eleva o nível do mar em lugares que são baixos, né, que tem baixa altitude, vão acabar sumindo. Olha só. A coisa é louca, né? A coisa é doida. Doida. Né? Objetivo 7 tá relacionado, né, com a produção de energia limpa e acessível. Alguém pode me dar um exemplo antes para a gente finalizar aqui essa aula? Eu vou parar aqui, tá? E depois a gente retoma na outra aula. Alguém pode me dar um exemplo aqui de uma energia acessível e limpa? Água. Fora água. Sol. Todo lugar tem água, Gustavo? Não. Então a gente já para nesse, entendeu? O que tem em todo lugar, gente? Ainda. Olha, eu tô aqui, em Arraial do Cabo. Não, provavelmente. Olha eu aqui no Arraial do Cabo. Energia eólica e energia solar são duas fontes de energia limpa, renovável e acessível. E que pode reduzir bastante. Ela é barata. Muito mais barata que energia hidrelétrica, tá? Proveniente da água, porque a energia hidrelétrica precisa de uma grande investimento na infraestrutura. A energia elétrica, a energia eólica e a energia solar nem tanto. Apesar que, né, gente, as placas de energia para captação de energia solar são caras, né? Tô doida para colocar aqui em casa, mas todo mundo me desanima porque é muito caro. Olha aí, ó, onde a gente esbarra. Tem sol o ano todo, mas não tem um incentivo para a gente ser sustentável. Olha aqui, muita gente tem a consciência ambiental, né? Porém, tem essa questão da sustentabilidade. Porém, não dá. Vou dar um exemplo prático para vocês. Quem tem máquina de lavar pode contribuir muito nesse período que a gente está vivenciando. Aqui em casa a gente adotou o sistema. A gente não conseguiu fazer a transformação ainda, mas um dia eu vou fazer, porque eu vou morar numa casa sustentável, esse é meu sonho. De fazer o sistema de reaproveitamento de água que já vai para o encanamento do banheiro, né, para fazer a limpeza. Então, aqui em casa a gente criou sistemas com o qual a gente utiliza a água da máquina, da roupa lavada, para lavar o quintal, e aí a gente colocou um sistema rudimentar de balde mesmo no banheiro, a gente criou um sistema, né, do banheiro para usar água, para jogar água usada no vaso sanitário, porque eu não me recuso, a gente se recusa aqui em casa a gastar água limpa no vaso sanitário, né? Porque não rola, né? Então, é
uma dica aí. Eu sei que dá trabalho. Uso a água da máquina para passar pano no chão, para fazer limpeza. A minha mãe, ela reutiliza a água, né? Por exemplo, lavou uma roupa clara, vai lavar uma colorida, ela reutiliza. As máquinas de lavar, ela já vem com essa função para você reutilizar a água. Então, tem muita coisa legal que dá para a gente fazer, que são atitudes simples que a gente pode ajudar e muito, tá bom? Pessoal, vou encerrar por aqui hoje. A gente volta desse ponto aqui de partida. Falei pra caramba, mas não tem como falar disso sem falar da nossa prática, da nossa vida prática. Depois, na próxima aula, eu queria que vocês me contassem, assim, experiências de vocês em outras regiões, que eu acredito que muitos daqui já viajaram, ou conhecem pessoas que vivem em localidades que o acesso aos recursos naturais é um pouco mais difícil. E como é a relação dessas pessoas? Se vocês conhecem, eu gostaria que vocês me trouxessem relatos, tá bom? Porque senão fica uma coisa muito egocêntrica da minha parte, tá certo? Beijo no coração de vocês. Vou me despedir de vocês aqui dessa maravilhosa praia da Arraial do Cabo. Amanhã eu vou estar em Maceió. Um beijo no coração. Obrigado a todos por mais esse momento de atenção de vocês, por mais essa aula. Gostaria que vocês falassem mais, mostrassem a energia juvenil de transformação de vocês, porque vocês só fazem isso nas aulas presenciais, né? Cadê o Pedro? Fica fazendo vídeo. Falar comigo ninguém fala. Agora na aula de matemática lá, logo, logo estou de volta, tá, gente? Logo, logo estarei de volta. Ok, tchau, professora. Muito obrigada pela presença de todos, tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer desculpa? Não, Alguém? nenhuma dúvida. Muito obrigada. Até a próxima aula. Galera, eles não falham, mas eles não falam. São tímidos.